Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso último painel desse nono Congresso de Direito Brasileiro Internacional, congresso impecável. Quero aqui parabenizar aos professores Luiz Eduardo Chueri, Luiz Flávio e Rodrigo Maito, porque realmente, do ponto de vista científico e além de organizacional, o congresso está perfeito, impecável. Parabéns a todos vocês que conduziram com tanto empenho, tanto esmero a organização desse congresso. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação dos nossos debatedores e do nosso mediador aqui, embora essa apresentação, eu diria, já está dispensável, muitos deles já participaram das mesas anteriores e são pessoas todas muito conhecidas, mas é meu papel aqui na condição de presidente de fazer essa brevíssima introdução. Vou começar pela Alina Miyake, que é mestranda pela USP em Direito Tributário, a Dora Pimentel, que é mestranda em Direito Tributário Internacional pelo IBDT, o Leonardo Aguirre de Andrade, que é o nosso mediador, que é mestre e doutor em Direito Tributário pela USP, LLM pela Universidade de Georgetown, e é professor colaborador do mestrado do IBDT. Matheus Calitiu Barbosa, doutorando e mestre em Direito Tributário pela USP e professor do IBDT. Perisson Lopes de Andrade, mestre em Direito Tributário Internacional pelo IBDT. Rafael Lavez, doutorando e mestre em Direito Tributário pela USP e professor do IBDT. E, por fim, Ricardo Maito, mestre pela USP e professor coordenador do nosso tradicionalíssimo curso de Introdução e Atualização em Direito Tributário aqui do IBDT. Passo a palavra ao nosso mediador, Leonardo Aguirre, que vai iniciar os debates sobre o tema objeto do nosso primeiro painel de hoje. Leonardo, a palavra é sua. Obrigado, Fabiana. Boa tarde a todos e todas. Uma alegria estar aqui, fazer os agradecimentos de praxe aqui e junto com eles as parabenizações, né? Agradeço aí o nome do professor Ricardo Maria de Oliveira, presidente do IBDT, e também agradeço ao professor Luiz Eduardo Chueri, Luiz Flávio Neto e Rodrigo Maito pelo convite e parabenizo pela organização, né? Aproveito também a oportunidade para parabenizar quem está aqui nos bastidores aqui, né? O pessoal da turma do staff aqui, o Eric, Leonardo e a Juni, também a nossa tradutora, que foi muito elogiada aí ao longo do dia pelos painelistas estrangeiros. Então aí não poderia deixar esse momento, que agora a gente já está num momento mais descontraído, né? O congresso está acabando, a gente já está naquele clima mais festivo. E aí, sem mais delongas, eu já vou direto para os nas nossas questões, né? As questões que foram levantadas ao longo do dia, ou comentários que foram feitos ao longo das nossos quatro painéis, né? Nossa ordem aqui de apresentação, a gente vai passar na ordem dos painéis. Então, começando pelo painel, o primeiro painel, né, que tratou ali das cláusulas PPT nos acordos de bitributação, eu já vou chamar aqui para participar o Perisson e na sequência também o Matheus Cálico, que eles vão tratar aqui de uma questão, talvez em diferentes perspectivas, mas é a mesma questão, né? Então a questão ali era como lidar, né, com a aplicação das cláusulas PPT, né, à luz do direito europeu, né? A gente sabe que a Corte Europeia de Justiça tem lá já alguns precedentes sobre abuso de tratado, aplicando critérios ali da artificialidade, né? E qual a relação desses precedentes, né, desses critérios que são adotados nessa jurisprudência com as cláusulas PPT, né? E se isso, como que a gente vai lidar, né, com a aplicação do direito europeu junto a essas cláusulas, né? O que prevalece, né? Os tratados prevalecem, a Constituição local vai ter uma prevalência, e aí principalmente nessa mesma sequência, né, de questões, seria possível a gente considerar que os planejamentos, né, as estruturas, elas teriam que passar por dois testes, o teste da artificialidade e depois do teste das cláusulas PPT, ou não, é um teste só, né? Se eu passei digamos assim, no critério, né, da jurisprudência europeia, eu também vou me submeter às cláusulas PPT, e como lidar com isso, tendo em vista também os países terceiros, né, os países não europeus.
porque do ponto de vista do direito europeu, né, haveria só um tratamento, um escopo específico para livre fluxo de capital, não necessariamente para esses temas aí de cláusulas PPT. Então, é uma questão complexa, bastante abrangente, mas permite a gente discutir um pouco cláusulas de PPT e o direito europeu. Então, com essa pergunta super ampla, passo a palavra para o Perisson. Perisson, por favor. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde. Primeiramente, agradecer novamente a participação, parabenizar a todos. Foi realmente um congresso incrível, né, de nível internacional e que dificilmente a gente tem a oportunidade de assistir, a não ser que viaje para o exterior. Comentando a PPT, que foi objeto da minha dissertação de mestrado, inclusive pelo IBDT, a questão realmente ela não é simples, né? A PPT ela envolve controvérsias e envolverá controvérsias por muitos anos, talvez a exemplo aí do que foi comentado a título do beneficiário efetivo. Isso porque existe uma norma de caráter bastante amplo, com termos vagos, não definidos, por ser uma GAR até de forma proposital, mas que acaba tendo um relacionamento muito complicado com a legislação interna dos países. Como não há uma definição no tratado, nem no modelo, do que seria definitivo para se apurar a validade ou não de um planejamento, acabam as administrações locais aplicando o seu direito local ou a forma de interpretação do seu direito, que geralmente, que inequivocamente vai levar a conflitos. Agora, no que se refere à jurisprudência europeia, é de conhecimento amplo o caso Cadbury-Schweppes, onde foi definido que somente arranjos totalmente artificiais poderiam ser desconsiderados, isso por conta da própria Constituição Europeia, do Tratado de Roma, que estabelece lá a liberdade de movimentação, liberdade de estabelecimento e coisas nesse sentido. Com base exatamente nesse precedente, mas já após o Plano BEPS, que introduziu a PPT, a diretiva europeia veio em resposta ao Plano BEPS estabelecer também lá a diretiva anti-avoidance, em cujo artigo 7º ela se refere da mesma forma a montagens fictícias, ou uma série delas, realizado com o objetivo essencial de obter uma vantagem fiscal. Então, veja, se a resposta europeia, na sua diretiva, ao Plano BEPS, foi exatamente esse, é difícil sustentar que, na análise da PPT, você possa fugir muito da artificialidade, pelo menos essa é minha opinião. O que nos coloca em uma situação bastante controversa, difícil de resolver. Não existem ainda case laws específicos sobre a PPT na União Europeia. O mais próximo que nós temos de um case law é justamente o caso que foi comentado pela professora Cristiane no painel, e ela até foi muito sincera, né, dizendo que ela se sentia como se estivesse no Velho Oeste, porque no Canadá a interpretação deles é totalmente distinta, né? A perseguição pela economia fiscal não é vista de forma imoral, ao contrário. E como os países vão resolver isso, realmente só com o tempo, né? Na Inglaterra mesmo, que foi a precursora dessa norma, com a sua norma interna, anti-avoidance, os critérios definidos para se atingir uma operação e invalidá-la são totalmente distintos da norma que acabou sendo estabelecida na PPT. Você tem, por exemplo, o direito do contribuinte. Primeiro, o ônus da prova é todo do fisco. Ele tem que comprovar que a operação que buscou a economia fiscal não é válida, que os motivos colocados pelo contribuinte não são suficientes. O contribuinte tem direito a pedir um painel independente para avaliação da sua operação, né? Nenhum desses critérios está definido na PPT. Como vai ser resolvido, eu acho que vai ser
realmente analisado sob o enfoque constitucional de cada um dos países. Porque no meu trabalho, realmente, eu fiz uma análise sob a perspectiva brasileira. Então, a recepção de um tratado internacional vai se dar conforme a Constituição de cada um dos países envolvidos. Então, isso sob a perspectiva brasileira, acredito que também sob a perspectiva de outros países na aplicação da PPT. Obrigado, Perisson. Agora, então, passo a palavra para o Matheus. Só pela expressão facial do Matheus, já estou entendendo que ele vai discordar um pouco aqui. Não, estou brincando. Matheus, por favor. Obrigado, Leonardo. Vocês me escutam bem? Sim. Ótimo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Fabiana, nossa presidente, Leonardo, nosso mediador. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham, dividem painel aqui comigo, que nos acompanham também da audiência. É um prazer enorme estar aqui com vocês, não só hoje, como nos 3 dias do Congresso. Eu assisti integralmente ao Congresso, como eu sempre faço, desde o 3º ou 4º Congresso do IBDT, e chego bastante feliz aqui nesse encerramento, né, com aquele sentimento que esse Congresso nos traz de plenitude, né, de atualização. A gente está por dentro de tudo, conhecer os principais ali do Brasil, de fora, é sempre muito legal e, portanto, uma honra enorme para mim poder, pela primeira vez, sentar aqui num painel desse Congresso que é parte quase que indissociável da minha vida acadêmica, desde o início dela, lá como mestrando na Faculdade de Direito. Eu não estou aqui para discordar do Perisson. Na verdade, eu acho que a minha intervenção é mais para cumprimentar o Leonardo Pignatari pela complexidade da pergunta dele, porque se já não fosse desafio suficiente entender o conteúdo de uma regra PPT, a pergunta dele nos coloca um segundo desafio, né? Uma segunda camada de dificuldade, que é entender, afinal, o que se tem como abuso para o direito europeu. E a dificuldade decorre do fato de que o direito primário europeu nunca definiu o que é abuso. Essa é uma construção que acabou cabendo ao Tribunal de Justiça da União Europeia, né, que, embora historicamente, desde os anos 70, tivesse precedentes espaços nessa matéria, surpreendentemente foi só declarar em 2007, portanto, 15 anos atrás, a existência de um princípio anti-abuso no direito comunitário europeu. E o interessante é que, quando ele fez essa declaração em 2007, no precedente Cofoed, ele remeteu a 2 precedentes de 2006, dados justamente em matéria tributária. O Perisson já adiantou um deles aqui, que é o tão conhecido Cadbury-Schweppes, que trouxe o também tão conhecido teste do arranjo integralmente artificial, e o outro precedente também bastante conhecido é o Halifax, que trouxe um outro teste, que é o das transações comerciais válidas, né, ou normais, uma transação comercial normal. E a aplicação conjunta desses 2 testes construídos jurisprudencialmente levam ao seguinte resultado, né? Não incorre em abuso o contribuinte que, primeiro, desenvolve uma atividade econômica real no Estado e que, segundo, apresenta uma motivação, uma razão comercial normal para tanto. De forma que, diante desses 2 critérios que eu vou dizer assim, clássicos ou históricos do direito europeu para a identificação de um abuso, eu diria que a cláusula de PPT tenderia, ou pelo menos potencialmente, poderia ser entendida pelo tribunal como conflitante com o direito primário europeu, na medida em que ela ignora esses testes estritamente objetivos para se apegar, muitas vezes, a um teste que a gente viu aqui nos painéis, que é quase que subjetivo, né? Ela investiga os propósitos ou os principais propósitos do contribuinte ao adentrar exceto a transação. Critério subjetivo que não existia de forma clara nesses precedentes que eu disse, históricos ou clássicos da Corte Europeia de Justiça. O problema que eu vejo é que a jurisprudência, a casuística do próprio Tribunal Europeu avançou ao longo dos anos, né? Então, especialmente aí no contexto do BEPS, da edição das 2 diretivas sobre abuso no direito europeu, o tribunal começou a trazer outros elementos para a identificação do abuso, e esses elementos começaram a ir além, né, daqueles elementos tradicionais. Então, o tribunal passou a procurar, por exemplo, a compatibilidade entre a substância de uma empresa e as suas funções. Ele começou a investigar também os propósitos do contribuinte ao adentrar uma certa transação, de forma que o que eu percebo, à luz dessa movimentação jurisprudencial recente do tribunal, é um certo desalento dos autores, né, da literatura, com essa possibilidade de que uma PPT fosse considerada desconforme ou contrária ao direito primário europeu.
Não sei se é a impressão aqui dos demais, mas o que eu tenho visto são linhas alternativas de enfrentamento desse tema, né, que, de um lado, ou não se apegam ao direito primário europeu, eles tentam entender que a PPT violaria o direito secundário europeu, e aqui essa linha investiga o conteúdo das diretivas anti-abuso, né, autores que, olhando ali a cláusula anti-abuso proposta pela ATAD, identificam que a noção de abuso para essa cláusula se apegaria mais ao conceito clássico do que ao novo conceito pós-BEPS de abuso. E, de outro lado, eu vejo uma linha que ainda se apega ao direito primário, mas sob uma outra vertente, que não é mais a de abuso, é a linha da segurança jurídica, porque a segurança jurídica, sim, é desde muito declarada como um princípio geral do direito europeu. Quem esteve aqui no nosso, acho que, último congresso presencial do IBDT, em 2018, salvo engano, viu um painel com o professor Denis Weber e com o professor Humberto Ávila, que tratou justamente desse assunto. E o professor Ávila não teve dúvidas em entender incompatível com o conteúdo da segurança jurídica uma cláusula tão aberta, então abrangente como uma cláusula PPT. E o professor Denis Weber, embora discordasse dessa perspectiva, e ele tem ativo na matéria, ele reconheceu, sim, parcela relevante da doutrina do direito europeu, que tende, sim, especialmente no aspecto do teste de razoabilidade, né, o reasonable test, apontar a incompatibilidade dessa cláusula de PPT com o direito primário europeu. Mas, mais uma vez, não na vertente do abuso, nessa nova vertente alternativa do princípio da segurança jurídica. É isso, Leonardo. Obrigado. Obrigado, Matheus. Eu não estava programado aqui, mas como a minha inspiração e a tecnologia me possibilitou identificar uma controvérsia, eu vou passar a palavra para o Rafael Lavez, que aparentemente vai atingir o meu objetivo como moderador aqui, que é gerar, né, o debate. Então, Rafael Lavez, por favor, comentar essa questão também aqui. Bom, Leonardo, muito obrigado pela introdução. Agradecer novamente a organização do Congresso pelo convite e participação. O meu receio aqui, na verdade, eu concordo com o que o Pérez e o Matheus colocou, no sentido de que a cláusula PPT traz um padrão de abuso diferente daquele que classicamente se consolidou na jurisprudência europeia, mas eu vejo dois problemas principais para a gente conseguir construir um caso que chegue no Tribunal de Justiça da União Europeia e que, eventualmente, leve os julgadores a reconhecer uma violação de direito europeu que afastasse uma certa forma de interpretação da cláusula PPT. O primeiro problema diz respeito ao abuso, e toda essa jurisprudência, caso Halifax, Cadbury, Schweppes, vem no sentido de que a União Europeia, que é um mercado interno, caracterizado pela livre circulação, no caso, particularmente, pela liberdade de estabelecimento, não permite que seus Estados-membros discriminem com base, por exemplo, na localização do empreendimento. Só que, muitas vezes, regras anti-abuso tendem a tratar de forma menos favorecida operações transfronteiriças, justamente porque, muitas vezes, é aí que surge oportunidade de planejamento, regras CFC é o exemplo disso. E o que o tribunal respondeu naquelas ocasiões é que a eventual discriminação e restrição à liberdade de estabelecimento se justificaria pelo combate ao abuso, desde que se reconhecesse um conceito de abuso tal qual como ali definido, as estruturas completamente artificiais. Se a gente vai nessa linha, essa discussão do abuso vindo no sentido de justificar uma discriminação, eu passo a ter uma dificuldade de pensar numa situação em que a aplicação da cláusula PPT vai levar a uma discriminação que viola a liberdade de estabelecimento. Por quê? Me parece que a consequência mais evidente da cláusula PPT é afastar o acordo de bitributação. Afastar do acordo de bitributação que eu tenho a aplicação do direito doméstico do país membro. Este, sim, não poderá ser discriminatório. E se houver uma discriminação que chegue ao tribunal, será uma discriminação não baseada no tratado, mas no direito doméstico. O que a cláusula PPT pode gerar é um tratamento potencialmente discriminatório se eu comparo dois não residentes daquele Estado contratante. Num eu apliquei a cláusula, no outro não apliquei a cláusula. O problema é que a jurisprudência não é consistente a respeito dessa comparação entre não residentes para fins de fazer esse teste da discriminação. Geralmente, o que é mais comum, compara-se um não residente, ou mais especificamente um não nacional, com um nacional. E aí vem a vedação da discriminação. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema que eu vejo, embora reconheça que o princípio da segurança jurídica possa sim ser afetado pela vagueza dos termos empregados na cláusula, me parece que a principal fonte de críticas diz respeito à ideia de que a cláusula se aplique quando um dos principais
objetivos do arranjo da transação for a obtenção do benefício. E aí, qual que é o meu problema? Se é esse trecho, ou seja, o elemento subjetivo, que gera particularmente um problema com relação à segurança jurídica, e me parece que é isso que a literatura critica com maior ênfase, eu vou perceber que essa redação, aqui sim, é muito semelhante com a redação da cláusula geral anti-abuso e da diretiva anti-abuso da União Europeia, ou seja, direito secundário. E aí surge um problema que, é verdade, o princípio da segurança jurídica perfaz o direito primário da União Europeia. Só que, se eu entendo que a cláusula PPT, nessa parte, é consistente com o direito secundário, existe na União Europeia uma dificuldade adicional para eu levar para o tribunal uma violação do direito primário para o secundário. Veja, não é mais o direito doméstico que está violando o direito europeu. É um direito doméstico, um acordo de tributação baseado no direito secundário que supostamente violaria o direito primário. Claro que autores defendem isso, mas me parece que nesse caso precisa ser uma violação notória, evidente, acachapante, ou seja, há um ônus argumentativo maior. Então, enfim, eu vejo com certo ceticismo essa ideia de que em algum momento os contribuintes encontrem algum alento no Tribunal de Justiça Europeu no tema da cláusula PPT. Obrigado, Leonardo. Pronto, missão cumprida. Eu já encontrei uma controvérsia aqui, já fico satisfeito, mas para dar continuidade a essa debate em relação, né, porque falamos aqui de princípio da segurança jurídica, falamos aqui de medidas anti-abuso, e o que está em jogo aqui, né, em alguma medida, pelo menos uma parte relevante disso, é o direito do contribuinte a se estruturar, né, a perspectiva do contribuinte. Então, para falar um pouco, né, da perspectiva do contribuinte em matéria de cláusulas PPT, eu vou chamar aqui o Ricardo Maito para responder uma questão que foi feita ao longo do dia, que era no sentido de que é possível conciliar a aplicação, né, das cláusulas PPT com toda essa discussão em torno do ônus da prova, com os direitos do contribuinte e o princípio da segurança jurídica, especialmente na perspectiva brasileira. E aí eu vou emendar uma segunda pergunta, que também tem a ver com a perspectiva brasileira, no sentido da relação, né, entre a aplicação das cláusulas PPT, né, a interpretação dessas cláusulas, principalmente levando em consideração, né, a questão dos fatos e circunstâncias, se seria possível aplicar esse tipo de cláusula no Brasil, levando em consideração que no Brasil nós temos aí uma particularidade, né, que é uma regra de vedação à analogia. Então, para enfrentar essas questões, eu chamo o Ricardo Maito e, na sequência, o Rafael Lavez também poderá comentar. Ricardo, por favor. Obrigado, Leonardo. Bom, a primeira parte da pergunta é bastante aberta e genérica e é bom porque eu vou poder responder de uma forma aberta também, sem entrar em tecnicidades, até porque o tempo não daria. Mas antes de responder, eu obviamente vou fazer os cumprimentos de praxe, cumprimentar os meus colegas panelistas aqui, agradecer o IBDT pelo convite, parabenizar os organizadores, o Rodrigo Maito, o Luiz Flávio, o Chuei, saudar o nosso presidente Ricardo Maris, que está nos acompanhando aqui também, e dizer que é uma honra participar novamente do Congresso. A questão que foi colocada é sobre essa conciliação entre a cláusula PPT e o ideal de segurança jurídica, né? E eu assisti muito atentamente o painel de hoje, do primeiro painel de hoje, e ontem também nós tivemos uma aula fantástica com o professor Lang sobre esse tema também. E eu confesso a vocês que eu ainda continuo muito cético em relação à cláusula PPT, a possibilidade de aplicar essa cláusula sem que isso crie um desvio no objetivo principal dos acordos de tributação, né? Eu vou tomar a liberdade de responder a pergunta de uma forma menos acadêmica, né? A minha percepção é, quando a questão gera muita discussão, muitas interpretações possíveis, muito debate, ou bem a gente tem uma perda de foco, ou então a regra não é boa. E eu acho que no caso da cláusula PPT nós temos os dois problemas, né? Por que eu estou dizendo isso? Veja, é uma obviedade dizer isso, mas claro, a gente tem aqui no Congresso sempre participando muitos estudantes. Qual é o objetivo principal dos acordos de tributação? Por que se pensou lá no início do século XX em criar acordo de tributação? Os países queriam a resposta técnica é combater a dupla tributação, o principal objetivo, né? Sob a perspectiva econômica, no entanto, o que os países queriam? Reduzir custos de transação, né? Ou seja, dito de outra forma, os países queriam propiciar que os contribuintes
dos seus países realizassem investimento com um custo tributário menos elevado, né? Porque, afinal de contas, os países têm a possibilidade de exercer a sua soberania de forma independente, e o objetivo ali era dizer, olha, contribuinte, investidor, você pode investir no meu país e eu vou te dar uma diretriz. Você vai ter que lidar com duas legislações tributárias ao mesmo tempo, mas eu vou te dar uma diretriz, um limite, né? Esse era o objetivo principal, o objetivo primeiro dos acordos de tributação. E eu acho que essa discussão das normas anti-abuso acabou desviando um pouco desse objetivo principal, né? O pêndulo foi muito empurrado para o lado anti-abuso e a gente esqueceu que o objetivo do acordo é estimular o investimento entre países, né? Reduzir custos de transação. Esse é o objetivo principal, essa é a perspectiva do contribuinte, do investidor, né? Eu não estou aqui, obviamente, defendendo a possibilidade de que as empresas multinacionais realizem planejamento tributário abusivo, artificial, etc. Eu acho que, a essa altura do campeonato, a gente já tem um nível de maturidade muito grande para que haja um consenso relativo de que as empresas têm que pagar a sua parcela justa de tributos, né? E mais do que isso, a parcela justa de tributo tem que ser dividida de forma justa entre os países. Acho que já existe um consenso depois de décadas de discussão, né? Todo o contexto que gerou a criação do BEPS, esse consenso já existe. Eu acho que essas patologias elas têm que ser combatidas. O problema, eu acho, é que a regra é ruim. Me refiro aqui à cláusula PPT, eu acho que a regra é ruim. Eu não posso, não acho adequado, por exemplo, você dizer para um investidor, para um contribuinte, que o custo tributário de um investimento vai ficar dependente não apenas do texto do acordo de tributação, mas também de a autoridade fiscal de um ou outro país entender que é razoável concluir, considerando fatos e circunstâncias relevantes, que a aplicação daquela regra não foi um dos principais objetivos da transação. Eu estou aqui, obviamente, citando a literalidade da cláusula PPT. O que é razoável em face dos fatos e circunstâncias, né? Quais são os fatos relevantes? A gente tem algum consenso, talvez entre nós aqui nós não temos um consenso sobre o que é razoável. Imagina um consenso entre fisco e contribuinte. Quer dizer, existe uma dissonância óbvia, independentemente de quem tem o ônus da prova. Quer dizer, a questão do ônus da prova é importante, né? O fisco tem o ônus da prova. Mas, em última instância, se existe um dissenso entre o que é razoável, alguém tem que decidir, um tribunal tem que decidir. E aí, qual o critério que se usa? Né? Então, acho que esse é o ponto relevante aqui, é a falta de clareza de critério para a aplicação da norma. Na realidade brasileira, eu acho que é mais preocupante ainda, porque nós temos um problema crônico que a gente precisa reconhecer, que é o fato de que as autoridades fiscais e os tribunais não têm familiaridade com regras de direito tributário internacional, né? Claro, há exceções, estou generalizando aqui, mas via de regra, a gente percebe pelas decisões que os tribunais não têm familiaridade com o direito tributário internacional. A gente viu recentemente, no ano passado, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a pretexto de analisar um acordo da década de 70, né, que foi o Acordo Brasil-Espanha, estou me referindo àquela decisão sobre a importação de serviços, o tribunal citou questões relacionadas a BEPS, hibridismo, princípio da tributação singular, uma série de elementos que não têm relação nenhuma e que não estavam presentes lá em 1976, quando o acordo foi celebrado, né? Então, o ponto que eu quero fazer é o seguinte: é preocupante a forma como os tribunais brasileiros aplicam os acordos antigos, na era pré-BEPS. Imagina com uma cláusula PPT tão aberta quanto essa. Então, a minha opinião é que essa conciliação entre segurança, direito dos contribuintes e a cláusula PPT é muito, muito difícil. Na realidade brasileira, mais difícil ainda. Tá? Se a gente tiver tempo, a gente depois pode eventualmente discutir quais são as soluções, o que a gente poderia fazer para aperfeiçoar a norma. No painel de hoje de manhã, a Andressa citou um exemplo do que ela desenvolveu, que poderia ser uma norma alternativa, mas, essencialmente, assim, 10 segundos aqui, o que eu acho que a gente precisa discutir na cláusula PPT é objetivar o escopo da norma, né?
razoável, relevante, parece um pouco daquelas discussões sobre o que é confisco, o que é fraude, né? Que são discussões intermináveis. Então, acho que a objetividade é o que a gente precisa atacar. E seria uma oportunidade interessantíssima para o Brasil, não apenas copiar o modelo CDE, mas tentar adotar cláusulas que sejam objetivas, que deem segurança e previsibilidade para os investidores. Desculpa, Leonardo, se eu estourei o tempo aí. Eu vou imagina, foi ótimo. Obrigado, Ricardo. Essa decisão que você mencionou do STJ, a gente vive no tempo ali do problema do excesso de fundamentação, né? De um STJ que deveria garantir, enfim, alguma coerência, né? A gente tem lá o STJ com Banana Boat, agora esse Banana Boat tem alguns atributos que tem o excesso de fundamentação, né? Mas sem mais delongas, passo a palavra para o Rafael Lavez aqui, só peço para o Lavez, se possível, alguma brevidade aí, para a gente também conseguir passar para o segundo painel. Obrigado. Claro, obrigado, Leonardo. Nessa questão com relação à aplicação da cláusula PPT, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro é que me parece que existe alguma confusão entre o que é uma presunção, o ônus da prova, uma inversão do ônus da prova e um ônus argumentativo ou de persuasão, como a professora Suzy trouxe. Não me parece que em nenhum momento existe uma presunção na cláusula PPT, tal como posta pela OCDE. Poderíamos pensar outras redações mais claras, mais eficientes, inclusive a sugestão da professora Andressa me parece muito pertinente. Mas qual que é a nossa dificuldade prática aqui? Parafraseando o professor Schwerer, o BEPS, tal como posto, e agora a versão 2.0 segue nessa linha, é uma estratégia militar. Não tem muito como você ficar de fora. Me colocando na posição de um negociador brasileiro, eu fico imaginando como que eu ficaria lá na hora que eu propusesse uma redação diferente, por exemplo, para o fisco da Áustria, quando for renegociar o acordo Brasil-Áustria. Enfim, é uma dificuldade prática. O que acontece, basicamente, para mim, eu vejo com muita clareza, é que tem o ônus de provar aquele que alega. O fisco é a parte que alegará que, pelas razões previstas ali na regra da cláusula PPT, o benefício não se aplica. Cabe a ele o ônus. Diferente a questão, a saber qual que é o estándar de prova que eu vou exigir. E aí, sem dúvida nenhuma, concordo exatamente com o que o Ricardo falou. Quando eu vou para o elemento subjetivo, o estándar probatório é baixo. Eu tenho, sim, que provar os fatos e circunstâncias relevantes, provar de forma definitiva, mas o liame entre os fatos e circunstâncias relevantes e um dos principais objetivos do arranjo de transação ser a obtenção do benefício é um liame baseado nessa razoabilidade. Obviamente, eu tenho que justificar esse liame de forma racional, mas não é uma prova definitiva. Sem dúvida nenhuma, é um standard baixo de prova, mas ainda assim é um ônus que recai no fisco. Mas o que me chama a atenção, na maior parte dos momentos que a gente discute isso, e eu acho que existe uma razão para essa estranheza que me causa. No Brasil, a gente por muitos anos discutiu algo absolutamente despropositado no meu ponto de vista em termos de fundamento normativo, que é o propósito negocial. E basicamente é o seguinte, se você chega com uma operação que você não tem uma boa história para contar de um propósito de natureza não tributária, potencialmente a autoridade fiscal irá desconsiderar aquele negócio. E há 10 anos a gente vive esse debate. Quando vem a cláusula PPT, a minha sensação é que a gente olhou para a cláusula PPT com os mesmos olhos que a gente olha para essa discussão, no meu ponto de vista, descabida do propósito negocial. E como o professor Gustavo Haddad bem distinguiu, hoje pela manhã, a cláusula PPT tem uma particularidade que eu acho que a gente dá pouco valor, que é o elemento objetivo. O benefício para ser negado deve estar em dissonância com o objeto e propósito das disposições relevantes. A quem cabe provar isso? Óbvio, a OCDE diz que cabe ao contribuinte pelo fato de haver aquela expressão unless no modelo. Mas, para mim, é muito claro, e a professora Andressa também falou, a regra é uma só. Não tem como você aplicar uma regra geral anti-abuso sem provar que existe uma divergência entre a mera satisfação literal dos requisitos e o objeto e propósito da norma. Cabe ao fisco demonstrar isso. E quando eu dou esse passo adiante, eu percebo que talvez eu possa identificar alguma esperança nesse mar de agulhas que a cláusula PPT traz, que é, vamos olhar para as disposições relevantes e entender, bom, qual é o objeto dela? Qual é o requisito que ela traz? Esses requisitos foram, de forma substancial e efetiva, satisfeitos? E é por isso aqui duas indicações
que eu coloco, e aí já encerro aqui minha participação nesse ponto. Em primeiro lugar, existe um artigo, foi publicado há menos de 2 meses pelo professor Wolfgang Schön, do Max Planck, artigo em inglês, fantástico, eu coloco no chat assim que eu terminar, que ele realmente discute isso, como aspecto central da cláusula PPT é exatamente o objeto e propósito da disposição, das disposições relevantes. E eu acho que a gente deveria dedicar mais atenção a esse elemento objetivo. E aí eu amarro aqui com o que discutimos hoje de manhã, que foi o caso Alta Energy. Porque no Canadá, eles se viram diante de uma situação em que eles tiveram que enfrentar, bom, o objeto e propósito da disposição relevante foi frustrado, e aí a gente começa a ter uma discussão um pouco mais concreta, que sai daquela thrift shopping é moralmente adequado, não é moralmente adequado, eu preciso ter uma conexão relevante com o país ou contra, enfim, a gente traz a discussão para uma concretude e objetividade maior. Acho que seriam esses meus comentários nesse momento, Leonardo, com perdão da extensão. Obrigado, Rafael. O Perisson falou que vai gastar 5 segundos. Se ele se comprometer com 5 segundos, eu deixo ele fazer um arremate aí. Vai, Perisson. Bom, só para arrematar, e parafraseando aí o professor Ricardo Maris, que está nos prestigiando, o problema, eu acredito, tanto na Europa quanto no Brasil, não é a falta de business purpose, mas a falta de, é o no business. Então, o fisco ele tem que se ater, no meu sentir, a verificar se os motivos colocados pelo contribuinte são verdadeiros, não se eles são suficientes ou não. Acabei. Obrigado, Perisson. Agora sim, a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Na verdade, eu vou devolver a palavra para a Fabiana, que é a nossa presidente. A nossa presidente é uma presidente diferente, ela é uma presidente participativa. Então, a Fabiana vai ser a moderadora do segundo painel. Fabiana, a palavra está com você. Obrigada, Leonardo. Bom, então agora vamos para o tema objeto do segundo painel, que é o beneficiário efetivo. Nós temos algumas perguntas. Eu vou iniciar com uma pergunta para o Perisson, que é sobre o que indicam os comentários da OCDE sobre a amplitude do conceito de beneficiário efetivo. A amplitude mesmo, é cabível uma interpretação econômica do beneficiário efetivo? Essa norma tem natureza de uma norma anti-abuso ou não? A interpretação, segundo a OCDE, é mais restrita. Perisson. Obrigado, Fabiana. Bom, Fabiana, conforme foi bastante explorado no painel respectivo, o conceito de beneficiário efetivo ele foi trazido com um objetivo bem específico nos tratados, especificamente no que se refere ao pagamento de dividendos, juros e royalties, para especificar o que deveria ser entendido por pagos a um residente. Especificamente, então, foi criada uma norma para dizer, olha, só deve haver a redução, quer dizer, a fonte pagadora só tem que suportar uma redução na sua tributação, ela teria direito, quando o pagamento é feito efetivamente para alguém que tem o controle da renda que vai ser recebida. Então, se excluem aí os agentes, os intermediários, as conduit companies. Esse conceito foi evoluindo nos comentários ao longo dos anos para incluir conduit companies, depois para outros arranjos que tivessem o mesmo efeito que as conduit companies, e parou por aí. Em 2003, com toda aquela iniciativa anti-avoidance inaugurada pela OCDE, os comentários deram a entender que haveria uma amplitude desse conceito anti-avoidance. Então, além de eu identificar se a pessoa que recebia o juro, o dividendo ou royalty era efetivamente aquela que tinha o controle sobre aqueles rendimentos, foram se somando iniciativas anti-avoidance, se somando aí substância sobre forma, business purpose e toda essa gama de teorias. E vendo a besteira que foi feita, a própria OCDE em 2011, depois em 2012, como comentou lá o professor Baker, ela, numa discussion draft, que depois acabaram sendo consolidados nos comentários de 2014, ela trouxe o conceito original e disse, olha, o espectro anti-avoidance aqui é só para a finalidade de identificar quem tem o controle ou não. Outras disposições anti-avoidance
vão se aplicar suplementarmente, né, de acordo com as legislações locais ou de acordo com outros dispositivos que vieram a surgir. E depois o surgimento da PPT, da LOB, em 2017, vieram deixar isso bastante claro. E a jurisprudência, como não podia deixar de ser, e a própria doutrina não são unânimes nesse sentido. Mas acho que a maioria da doutrina vem se formando no sentido de que deve-se fazer uma análise puramente jurídica, não se trazer aí elementos econômicos complicando o conceito, porque questões anti-avoidance mais gerais vão ser tratadas em outras cláusulas, que podem ser aplicadas suplementarmente. Né? Daí nós temos aí vários case laws notórios em vários sentidos, como também não podia deixar de ser, mas um bastante significativo foi o da Prevost lá no Canadá, e, de acordo com a tradição em análise de norma de tratado daquele país, o que se chegou à conclusão é que, olha, se a norma do tratado não está boa, o país tem que denunciar, não tem outra alternativa. Eu não posso utilizar a legislação interna para desconsiderar as disposições do tratado. E parece que vem se formando o consenso de que, após PPT e LOB, o espectro de abrangência do beneficiário efetivo realmente ficou muito restrito, ainda útil, mas muito restrito, chegando aí o professor Bialsa já a sugerir que seria mais interessante retirar logo o beneficiário efetivo para acabar com essas controvérsias e a gente ficar só com uma controvérsia da PPT, que já é suficiente. Obrigado. Excelente, Peterson. Agora eu vou passar a palavra ao Matheus, puxando um gancho da fala do Peterson sobre a compatibilidade ou a possibilidade de aplicação de norma doméstica para se compreender o conceito de beneficiário efetivo. Matheus, como que se encaixa o artigo 26 da Lei 12.249, que parece sugerir um conceito de beneficiário efetivo ou de efetivo beneficiário para determinados fins aqui no Brasil, para efeito de dedutívelidade especificamente. Matheus, a palavra é sua. Obrigado, Fabiana. Eu já adianto que eu entendo que esse conceito de beneficiário efetivo ele é irrelevante, para não dizer pouco relevante, para a compreensão dos nossos tratados, e eu já volto a isso, porque eu gostaria de dizer que o que me chamou a atenção verdadeiramente nessa questão é a lembrança, né, de que sim, temos, né, há quase mais de 10 anos um conceito de beneficiário efetivo na nossa legislação federal do imposto de renda, e mais do que isso, né, tratando de remessas para um residente no exterior. Eu acho que muitas vezes a gente se esquece disso, é um conceito um pouco obscuro, pedido ali numa lei que trata de um sem número de coisas, muito lembrada por Cap, mas que acaba passando batido nesse ponto. E o mais interessante, é uma lei que define o beneficiário efetivo e que o define a partir desses dois aspectos que o Peterson bem lembrou, tratados à exaustão no painel de hoje de manhã. De um lado, essa lei está lá no artigo 26, parágrafo 1º, para efeito disposto no inciso 1º, considerar-se-á como efetivo beneficiário a pessoa física ou jurídica não constituída com o único ou principal objetivo de economia tributária. Então, está aí claríssimo essa leitura, o viés dito econômico, né, anti-abuso do beneficiário efetivo, e segue a lei. E que não seja atuante, não atue como agente administrador fiduciário ou mandatário por conta de terceiro, que ao mesmo tempo, né, soma essa leitura econômica o que o Peterson, o próprio painel e a literatura de forma geral convencionou chamar de aspecto restrito ou jurídico, né? Então é uma lei doméstica do imposto de renda tratando de remessas para o exterior que, ao definir o beneficiário efetivo, traz essas duas grandes vertentes que se desenvolveram internacionalmente acerca da compreensão dessa figura. E mesmo assim, eu mantenho a minha opinião de que essa figura é irrelevante para a compreensão dos nossos tratados que, diria que, invariavelmente, talvez, prevêem a figura do beneficiário efetivo. E digo isso porque regras elementares de interpretação convencional vão nos dizer que o sentido dado por uma lei doméstica ele é relevante apenas na medida em que o próprio tratado assim diga, né, a boa e velha cláusula de reenvio, e a gente não encontra uma cláusula de reenvio
acerca dessa figura nos acordos brasileiros, ou então se o contexto da celebração do tratado assim exigir. E, de um lado, a maioria dos tratados brasileiros, né, parcela bastante expressiva deles, foi concluída ao longo dos anos 80, 90, 70 e mesmo 2000, quando essa lei sequer era editada. Então, para mim, de saída, esse conceito já não é uma leitura, digamos, estática do contexto do acordo, já não tem que ver com a definição convencional. E mesmo para os acordos que se concluíram depois dessa lei, fica difícil ver alguma serventia nela, porque ela é uma lei que, primeiro, trata da dedutibilidade, né? Ela não trata da limitação de alíquotas de fonte, e é uma lei cujo escopo é limitado a pessoas que residam em jurisdições de tributação favorecida ou estejam sujeitas a um regime privilegiado, um regime fiscal privilegiado, né, o que a gente chama genericamente de paraísos fiscais. Então, essa era a lei que declaradamente, ou quase que presumivelmente, ela se inspira num outro trabalho da OCDE, que não tem nada a ver com o beneficiário efetivo, conforme discutido no painel de hoje, que é o relatório de 98, sobre concorrência fiscal prejudicial, que traz ali esse conceito de beneficiário efetivo estritamente voltado para a dedutibilidade de pagamentos para residentes em paraísos fiscais. E foi nessa lei, né, nesse relatório de 98, que o nosso legislador lá de 2010 foi buscar esse conceito, e, mais uma vez, sejam para tratados anteriores a essa lei, seja para tratados posteriores, para mim não tem nada a ver com o assunto. É isso que eu teria a dizer sobre essa questão. Obrigado. Ótimo. Perisson, se me permite, eu vou passar para a próxima pergunta, porque o nosso reloginho está correndo mais rápido do que o que a gente quer. E em algum momento eu vou ter que passar a chave para o Ricardo Maris para ele fechar o nosso congresso. Passando para a próxima pergunta, que a Alina e o Rafael vão responder, nós temos algumas discussões aqui no Brasil sobre um conceito de beneficiário final, por exemplo, o efeito do CNPJ, que é um conceito que o Brasil não criou mente, né? O Brasil importou também. Mas existe alguma correlação entre esse conceito e o conceito de beneficiário efetivo que foi debatido hoje de manhã e que foi aqui novamente apresentado pelo Perisson e pelo Matheus? Marina? Eu acho que na mesma linha daquilo que o Matheus disse, essa também é uma regra introduzida na legislação tributária que não tem relação propriamente com o tratado. Essa regra mais propriamente de cadastro de pessoas jurídicas do Brasil, ela, na minha percepção, ela é muito mais relacionada às ações da Financial Action Task Force, que é de maior transparência, que no Brasil se desdobra tanto na IN do CNPJ quanto no Common Reporting Standard. Da mesma maneira do que aquilo que o Matheus tratou, que eu acho que não vale repetir, não seria uma norma interpretativa de tratado, ela é somente uma norma administrativa para cadastro de pessoas jurídicas. Acho que o Rafael quer complementar um pouco com a jurisprudência não, as autuações da Receita Federal. Realmente, essa questão do beneficiário final acabou gerando alguma movimentação, salvo o melhor juízo, aí há algo como 3, 4, talvez 5 anos atrás, teve uma onda de autuações contra administradoras de fundos de investimento que realizavam amortizações para entidades no exterior, cujo beneficiário final não era bem identificado, não havia à época essa exigência para fins cadastrais, e isso acabou gerando uma autuação extraordinária, porque não apenas se afastou a isenção, que a princípio aquele não residente teria, como se aplicou o regramento próprio do pagamento a beneficiário não identificado. Ou seja, no final das contas, as administradoras acabaram recebendo uma autuação equivalente a mais ou menos 53% do valor amortizado. Então, imagine que é algo totalmente fora do que se esperava. Enfim, a própria Receita Federal, posteriormente, acabou tendo um pouco mais vamos dizer assim, um pouco mais de ponderação no tratamento desse tema, chegou a ser editado um ato declaratório, dizendo que, olha, o que importa para fins dessas regras de fundo é a primeira camada, desde que não haja simulação, fraude ou dolo. A gente poderia ter uma discussão interessante, que são aquelas famosas estruturas round tripping, mas acho que a ideia da questão, né, que surgiu
num debate paralelo entre mim e a Alina, foi justamente mostrar como que a gente vive um emaranhado conceitual perigoso, porque os tratados trazem o beneficiário efetivo. A lei traz para fins de dedutibilidade de pagamento o efetivo beneficiário que o Matheus tratou. A legislação cadastral traz o beneficiário final. E a gente ainda tem uma hipótese de tributação absolutamente pesada que trata da identificação do beneficiário. Então, enfim, esse é um tema que acaba mesclando questões tributárias com questões de compliance financeiro, como a Lina bem trouxe, e aí eu acho que o alerta da Lina, o alerta do Matheus são muito pertinentes para a gente ter cuidado e manter cada conceito ali na sua área e para que ele se presta, senão realmente a gente pode acabar perdidos entre tantos beneficiários que uma única operação possa ter. Obrigada, Rafael. Eu vou passar a palavra para o Leonardo. Tinha mais uma pergunta, mas nós só temos mais 20 minutos para os dois temas dos outros dois painéis. Então, Leonardo, a palavra é sua. Obrigado, Fabiana. Eu vou chamar a Dora para comentar duas questões aqui, acho que foram feitas pelo Michel, nosso amigo Michel Vieira, que dizem respeito, né, a gente está indo então para o painel 3, que trata das cláusulas de nação mais favorecida nos tratados para evitar dupla tributação, e aí tem duas perguntas aqui, né, se a adoção do artigo 12A poderia ativar a cláusula de nação mais favorecida em relação à equiparação, e se a ativação, né, da cláusula de nação mais favorecida tem que se dar em função de um artigo específico ou considerando o tratado como um todo, né? Ele dá até um exemplo aqui, se a cláusula de nação mais favorecida especifica o artigo 14, ele pode ser ativada em relação para um tratado que joga a competência para o artigo 12A. Então, essas duas perguntas estão conectadas. Na sequência, eu vou pedir para o Matheus rapidamente também comentar algo que tem uma correlação, né, com essa pergunta, que ele mesmo, ao longo do dia, a gente vem conversando aqui sobre as questões, e ele lembrou de uma solução de consulta da Receita Federal, 150, de 2021, que é um caso em que se está discutindo ali a ativação, né, do Tratado Brasil-Portugal, né, e por meio ali da cláusula de nação mais favorecida de Israel, né, então, Brasil e Israel. Então a gente vai emendar essa pergunta aqui com dois comentários. Então, a Dora primeiro, por favor, Dora. Claro. Como sabem, hoje aconteceu o painel de cláusulas de nação mais favorecidas. Acho que, para quem não sabe ou não assistiu como é que funciona, essa é uma cláusula específica que tem em grande parte dos tratados brasileiros, que basicamente fala assim, olha, eu sei que eu aceitei o tratado nessas condições, mas na eventualidade de você, Brasil, assinar um segundo tratado com outro país em condições mais vantajosas, eu quero esse benefício automaticamente para mim. E a gente sabe que com o Brasil, né, com a nossa tradição de tributação na fonte, algumas das cláusulas estão presentes no artigo 12 de royalties, seja especificamente com relação às alíquotas, seja com relação à equiparação que a gente introduz em alguns dos protocolos de tratar serviços técnicos e de assistência técnica como royalties. Essa equiparação, por exemplo, está prevista no Tratado do México, e o Tratado com o México possui uma cláusula de nação mais favorecida específica sobre essa equiparação. Daí a gente vem num contexto do artigo 12A, que foi aprovado na Convenção Modelo da ONU em 2017 e já foi introduzido em alguns dos tratados brasileiros. Esse artigo ele é específico de tributação de serviços técnicos. E ele traz algumas discussões que, no contexto de cláusulas de nações mais favorecidas, você precisa olhar com uma certa cautela. Acho que o primeiro ponto que a gente traz é que esse artigo ele pode parecer mascarar uma cláusula que parece ter sido ativada e não foi efetivamente. Então, por exemplo, que isso está relacionado a essa segunda pergunta. Se eu tenho uma cláusula de nação mais favorecida no artigo 14, se eu olho isoladamente para o artigo 14 no tratado com a Suíça, eu vou achar, nossa, serviços profissionais, eu estou numa condição mais benéfica, vou ativar a cláusula. Mas esse tratado trouxe o 12A. Então, em que medida eu realmente estou dando um tratamento mais benéfico para os serviços profissionais? Ou eu só estou tirando eles do 14 e jogando para o 12A com um critério diferente?
Por outro lado, o 12A ele pode trazer discussões realmente de ativação dessas cláusulas de equiparação. Se a gente considera que o 12A tem uma definição específica de serviço técnico, que são serviços gerenciais, de consultoria e serviços técnicos, a gente pode ter uma ativação parcial da cláusula para falar, olha, os tratados que só equiparam genericamente sem uma definição estão sendo ativados por essa nova cláusula específica que trouxe uma definição mais clara de serviços técnicos. Então, isso a gente começa a ter essas ponderações que sempre vão voltar para questões de interpretação. Eu estava conversando com o professor Sérgio André, a gente pode, no final das contas, ficar com uma tributação sobre serviços completamente Frankenstein, né, com o artigo. Então, se é pessoa física, é 14, se é serviço técnico, consultoria, é 12, se não é 12A. E que, no fim das contas, métodos como o Mutual Procedure Agreement, né, uma consolidação dessa interpretação podem ser necessários. Então... Obrigado, Dora. Aí já fica claro a capacidade de ser didática da Dora, né? Muito bom, assim, a Dora mestrando aqui no IBDT, ficou muito clara aí que a explicação, que eu que sou professor aqui do IBDT, fico muito feliz quando eu vejo uma explicação didática, né? Então, mas depois de rasgar essa seda, passo a palavra aqui para o Matheus. Obrigado, Leonardo. O Michel perguntou se haveria um dever de notificação do Estado, né, para a operação da cláusula de nação mais favorecida, e eu nem quero respondê-lo nesse ponto, porque ele já foi respondido pelo professor Ian Negundi, e eu concordo com a resposta do professor, mas essa pergunta me fez perguntar a mim próprio, e a notificação do contribuinte, né? Porque muitas vezes não é nada evidente para o contribuinte que uma cláusula de Most Favored Nation foi ativada com um acordo posterior, e isso acho que fica tanto mais dramático, quanto maior for o número de acordos que um país tem, quanto maior for o número de cláusulas de nação mais favorecida que essa rede de tratados incorpora. Eu nem acho que a situação do Brasil seja tão dramática assim, até porque a nossa rede de tratados é bastante modesta, né? Mesmo hoje, a gente ainda não sei se passamos dos 40 tratados, apesar de termos um número até bastante elevado, né, de cláusulas de nação mais favorecida, como mostrou a excelente pesquisa do professor Marciano. E também não acho que essa situação seja dramática, porque, de fato, a Receita Federal parece bastante ciosa do dever, não sei dizer se é um dever, né, mas ela tem um cuidado de incluir ali, de atualizar os seus atos declaratórios normativos, tendo em vista a ativação de cláusulas de nação mais favorecida. Então, o professor Sérgio André bem lembrou aqui que, se vocês olharem lá os atos declaratórios hoje vigentes para acordos como México, África do Sul, Espanha, né, que tiveram cláusulas ativadas em virtude acho que o grande ativador de cláusulas, né, de Most Favored Nation, o Acordo de Israel, todos eles estão atualizados, né? Mas a complexidade acho que chega a ser tamanha que muitas vezes a Receita não se atenta, né? Passa desapercebido, o contribuinte não se percebe, e a prova disso me pareceu estar nessa solução de consulta recente aqui de 2021, solução de consulta 150, para quem quiser consultar nos detalhes, depois que investigou o acionamento de uma cláusula de nação mais favorecida sobre ganho de capital no Acordo de Portugal, e um acionamento que não constou do ato declaratório sobre esse acordo, né? Ele teve que ser reconhecido pela Receita mediante provocação do próprio contribuinte, e aqui também já concedo, a Receita bem reconheceu a aplicação da cláusula, e até mais do que isso, né? Se vocês lerem a solução de consulta, a Receita deixa claro que a aplicação, a ativação da cláusula de nação mais favorecida é uma atualização automática da convenção, né? Essas são as palavras aqui do fisco, o que deixa bastante claro que o direito do contribuinte de se valer de uma alíquota mais favorecida em virtude de uma cláusula dessa natureza não é condicionado ao dever de notificar um Estado contratante, ou mesmo de um ato normativo geral e abstrato da própria Receita Federal. Era isso. Obrigado, Matheus. E com isso, passamos aqui por 3 perguntas do painel 3. Aí eu devolvo a palavra para a Fabiana, para a gente ir para o painel 4. E aí, enfim, finalmente chegamos no painel 4. Aí estou ansioso com o tempo aqui, né? Contando aqui o reloginho, mas eu acho que vamos cumprir nossa meta aqui, Fabiana. Eu também estou ansiosa. Faltam 15 minutos para tratarmos das questões sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos. O Vicente Kleber, que é um querido nosso, está sempre presente em todas as mesas, em todos os cursos do IBDT, e sempre fazendo provocações, fez algumas perguntas sobre o tema. Não vou passar aqui na letra
da questão que ele fez. Em linhas gerais, resumindo o questionamento, ele quer entender a compatibilidade dos procedimentos amigáveis com a nossa legislação, com a legislação doméstica, em especial com o CTN. Matheus, a palavra é sua para tratar do tema. Eu tenho a impressão de que o Matheus travou um pouquinho ali, ou... Para mim ele travou também. Então, eu vou passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta, a Alina vai responder. Voltou. Voltei, está em tempo ainda? Está em tempo. Matheus, você ouviu minha fala? Você não ouviu, ouvi. Você já sabe qual que é. Tá bom. Então eu ouvi. Para ser brevíssimo, o Vicente, ele está muito correto em falar que, naturalmente, a obrigação tributária ela só surge, como também é exonerada, em virtude de lei. Mas o que eu teria a dizer é que a gente também não pode ignorar, no CTN, o artigo 98. Então, se é verdade que a obrigação tributária e o crédito tributário na sua Constituição, na sua extinção se reporta à lei, também é verdadeiro na própria sistemática do CTN que a lei deve se reportar ao tratado. Eu não vou entrar aqui no mérito de saber qual é o conteúdo, qual é o efeito do artigo 98. Né? Vai ter gente dizendo que se sobrepõe à lei doméstica, que é uma regra especial, que é uma regra de jurisdição. São as mais variadas doutrinas com um único resultado. Né? A lei deve obedecer o acordo internacional. Então, quando os Estados contratantes sentam-se diante de si e discutem a aplicação de um acordo, o crédito tributário não é exonerado por um acordo de vontades, ele é exonerado pela aplicação positiva de um tratado previamente ratificado e aprovado pelo Congresso Nacional. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre a conclusão de um MEP que eventualmente exonere o crédito tributário com a nossa sistemática legal, porque propriamente o MEP nem exonera o crédito tributário, né? O que ele faz é simplesmente declarar a invalidade daquele crédito tributário à luz de um dispositivo convencional plenamente válido e ratificado pelo Congresso. Não é só a minha posição, mas também a posição que o Vicente e os demais podem encontrar em obras já antigas do professor Chueire, no próprio livro do Alexandre, que falou aqui no seminário. Então, eu convido a todos que tiverem mais interesse nesse tema a consultar esse material, que me parece bastante acertado e bastante preciso sobre esse ponto colocado pelo Vicente Kleber. Obrigado, Fabiana. Excelente, obrigada. Passando para a próxima pergunta, a Karina Frem fez uma pergunta que eu acredito até que tenha sido já pincelada pela Natália no painel, mas que eu pediria que a Alina apresentasse a sua posição, que é porque cerca de 90% desses procedimentos, dos procedimentos concluídos em 2020, foram feitos por economias em desenvolvimento. Qual a razão disso, Alina, na sua opinião? Mais de 90% dos casos de procedimento amigável, nesse caso, foram feitos por economias desenvolvidas. Desculpa. Imagina. Eu acho que mais do que aquilo que a Natália respondeu, que não tinha regulamentação, até o BEPS, alguns países implementaram como requisito da Inclusive Framework. Um dos minimum standards da Inclusive Framework é ter uma regulamentação e maior transparência quanto ao acesso, mas eu acho que mais do que isso, e o contribuinte não estar confortável com isso, é falta de experiência. A gente vê pelo Brasil e pela Colômbia, como participantes do painel, que a gente não sabia fazer direito. A gente fazia de um jeito meio diplomático, meio que na sensação de como deveria ser, e não necessariamente de uma forma organizada, com competências específicas, com designação de staff e todos os outros requisitos que o Brasil e a Colômbia estão caminhando para ter. Acho que ambos os países evoluíram bastante no curso desse tempo, mas eu acho que é uma questão realmente mais do que o contribuinte não estar confortável, não ter regulamentação, é não saber fazer. E, assim, eu tenho pesquisado o assunto desde 2015. Em 2015, quando eu perguntei, pela lei de acesso à informação, quando eu perguntei para a Receita o que tinha de procedimento amigável, na primeira pergunta que eu fiz, ela mal foi respondida. Eu tive que perguntar 3 vezes para conseguir uma resposta, porque ninguém sabia qual era o setor certo.
Então, eu acho que nesse processo de implementar as medidas do BEPS, eles aprenderam também muito, e eu acho que esse também é um dos motivos pelos quais a gente não tem procedimento amigável. Eu acho que é essa a minha consideração. Excelente. Qual foi a resposta que você obteve? A primeira? A primeira é que era sigiloso e que ninguém podia me falar nada. Aí, a segunda Sendo que você não foi... estava perguntando teor, você estava perguntando Não, eu estava quantidade. perguntando se tinha, quantos eram e quais as matérias. Aí, quais as matérias eu desenvolvi de uma maneira um pouco diferente. E aí, na segunda vez, não me responderam, porque foi parar em algum departamento da Receita que estava errado, foi uma questão procedimental. Aí eu entrei com recurso pedindo para que a Corim respondesse, que é a Coordenação de Relações Internacionais, e aí eu tive a resposta, que eram X procedimentos amigáveis, os temas eram, a maior parte é TP, estabelecimento permanente, prestação de serviços, e eu consegui obter uma resposta minimamente válida, muito embora a gente não tenha publicação de nada. E aí, a partir disso, eu escrevi um artigo naquela época. Aí, com o BEPS, hoje tem reporte anual, é uma metodologia toda diferente que faz parte do aprender a fazer. Eu acho que esse ponto precisa ser muito considerado e que, às vezes, a gente esquece que a gente não tinha a autoridade fiscal que sabia fazer. Então, também esse ponto. Sem dúvida. Ótimo, obrigada. Bom, eu vou encaminhar aqui para a nossa última questão, para a Alina e para o Rafael. Arbitragem entre fisco e contribuinte no Brasil tem maior aceitação se comparado ao ADT? Será que isso tem alguma vinculação com uma confiança que já existe entre nós em um tribunal arbitral para resolver questões internacionais? Vou começar com a Alina. Acho que a minha posição sobre isso é que a gente gosta de arbitragem em direito pátrio, né? Em direito civil, e mesmo em arbitragem com o poder público. A nova lei de arbitragem permite isso, se eu não me engano, de 2015. Então, a gente gosta de arbitragem como uma solução muito mais fácil do que a morosidade do poder judiciário. Eu acho que disso tem uma confiança digamos assim, no empresariado brasileiro muito grande nisso. O grande problema nesse caso geralmente é o custo, não é uma questão de confiança no procedimento ou mesmo no resultado da questão, muito mais, é uma questão de custo e de que ok, vai ser solucionado, mas talvez para mim vai sair mais caro do que a minha demanda, não sei, não sei o que o Rafael pensa sobre isso, mas eu acho que tem uma confiança do jurisdicionado brasileiro muito maior, porque a gente tem uma certa desconfiança do poder público de que se vai resolver o problema de uma maneira, digamos assim, timely, e é isso. Na verdade, essa foi uma outra questão lateral que surgiu numa discussão com a Alina, e ela tem um quê de especulativo, né? Porque é interessante quando a gente fala sobre arbitragem internacional no Brasil, que a gente tem um fato: nenhum acordo brasileiro prevê a arbitragem mandatória. As razões, salvo pouquíssimas manifestações mais expressas de autoridades, ou talvez quando você participa de um evento em que tem alguém do poder público que revela aquela... Não, elas não são muito claras. Não existe... Claro, a gente especula, existe essa questão da legalidade, ou talvez um problema de soberania, mas o fato concreto é que essas razões não são muito claras. E quando a gente se depara com toda a discussão que a gente tem no Brasil para estabelecer um procedimento arbitral, para resolver as questões de direito tributário doméstico, um auto de infração que envolve uma complexidade técnica, um valor relevante, etc., ao invés de caminhar para o Poder Judiciário, caminha para um tribunal arbitral. Existe muita produção acadêmica sobre esse aspecto da arbitragem, inclusive no âmbito da própria Procuradoria,
da Fazenda Nacional, a sensibilidade, pelo menos, que se tem é que existe um engajamento muito maior nesse tipo de solução. Projetos de lei, inclusive, mudando o Código Tributário, para fazer com que a sentença arbitral se equivalha à decisão judicial como causa de extinção do crédito tributário, e por aí vai. Mas existe muito pouco na arbitragem internacional realizada com relação aos acordos. Então, enfim, além dessa questão do plano da soberania, afinal, a decisão acerca do crédito tributário não mais recairia sobre o Poder Judiciário, mas sobre um terceiro órgão, que me parece que é igual nos dois casos, de certo modo. Aliás, o poder decisório de uma turma arbitral que vai discutir questão fática de um crédito tributário me parece muito maior do que de um painel que vai discutir a interpretação do Código de Tributação. Então, especulativamente, de forma especulativa, a gente propôs talvez uma hipótese a ser refletida será que também não existe um problema de confiança com relação a quem comporá esse painel arbitral em matéria internacional? Porque isso é algo interessante, porque quando eu olho aqui para o Brasil, enfim, existe um conhecimento maior dos possíveis árbitros que participariam desse tipo de composição. Agora, como seria isso com relação ao exterior? Seria um painel arbitral cujos árbitros predominantemente seguem, por exemplo, uma linha de entendimento mais afeita à OCDE? Porque isso é interessante, de repente, essa questão de países em desenvolvimento, países desenvolvidos, diferentes interesses em matéria de tributação internacional, pode ser um dos tabus, vamos colocar dessa forma, a ser superado para a implementação dessa arbitragem que o fato concreto é que não existe nos nossos acordos. Então, foi uma questão mais para, talvez, especular o que talvez esteja por trás dessa diferença de pesos da arbitragem local, que se discute muito mais, em comparação à arbitragem internacional. Obrigada, Rafael. Eu tenho um relógio aqui que me diz que são 6h44, outro que me diz que são 6h42, mas como eu tenho receio de que o de 44 é o que esteja valendo, e eu quero seguir à risca aqui o que o nosso presidente sempre faz nas mesas de debate do IBDT, a pontualidade é a regra, tanto na abertura quanto no encerramento. Eu vou considerar encerrado o nosso painel. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, mas eu quero aqui parabenizar todos os integrantes da nossa mesa, da nossa derradeira mesa, né? Uma mesa muito importante, porque é a mesa que fecha esse congresso tão magnífico como foi esse, como eu disse no início, um congresso impecável. Acho que essa é a palavra. Então, alegria por participar e alegria por ver esse debate que foi tão rico. Obrigada, Alina. Obrigada, Dora. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Perisson. Obrigada, Maito. Obrigada, Rafael. Obrigada, Matheus. Aliás, Matheus, eu acho que eu pronunciei seu nome errado, você me desculpa. Se você quiser aqui me corrigir para todo mundo aprender, eu acho que é uma boa. Eu acho que o melhor que eu faço, Fabiana, talvez seja adotar o meu último sobrenome, que é fácil, Barbosa, Matheus Barbosa, né? Acho que fica mais fácil. Tá bom. Então, aqui dou por encerrada a nossa mesa, passando a palavra para o Ricardo Maris, para que ele use a chave e encerre o nosso congresso. Ricardo. Obrigado, Fabiana. Boa noite a todos os que estão aqui nesse último painel. Boa noite aos que ainda estão nos acompanhando de longa distância, né? Eu queria falar rapidamente nesse encerramento da importância do Congresso. Evidentemente que todo Congresso é importante, né? Mas este veio num momento que me marca muito, porque é um momento tão conturbado na vida do Brasil e do mundo, não? Tantas ideias voando por aí na internet, inclusive tantas publicações no âmbito do direito tributário, nem sempre confiáveis, nem sempre válidas. Tudo isso faz com que nós tenhamos um mundo muito difícil. Nós que militamos com o direito tributário temos um mundo muito difícil, né? Temos referenciais muito fluidos. A sinalização dos nossos tribunais, inclusive dos tribunais superiores, é a pior possível, né? Isto até está muito
aliado ao que vocês estavam falando agora há pouquinho a respeito da confiança que a arbitragem concede em relação ao judiciário. O judiciário realmente é uma loteria, né? Então, nós vivemos nesse mundo. E quando, num congresso de 3 dias, que reuniu mais de 650 pessoas inscritas, e tantos professores, tantos scholars, né, de várias partes do mundo, para falar seriamente sobre o direito tributário, cada um emitindo a sua opinião, dando as suas informações, faz com que esse congresso tenha essa qualidade, esse valor especial neste momento. É claro que também tudo isso foi possível graças a um trabalho muito intenso. Colocar um congresso desses em funcionamento, mesmo que não seja presencial, é muito complicado, né? O IBDT está trabalhando nisso há muitos meses e aqui merecem agradecimentos muito especiais os professores Luiz Eduardo Chueri, Rodrigo Maito da Silveira e Luiz Flávio Neto, que foram os organizadores. Também na área administrativa, na pessoa do senhor Fernandes, José Fernandes, porque não é só a parte científica, né, a parte de organização. Enfim, desde que o programa, agora pensando só na parte científica, desde que o programa foi composto com bastante cuidado por esses 3 professores, que tiveram a felicidade de escolher pessoas corretas para falar sobre cada tema. Então, tudo isso está desaguando nesse último dia, nesse último painel, com muita alegria para o Instituto e com aquela sensação e certeza de que o objetivo da realização do evento foi plenamente atingido. Face a isso, só resta nós aguardarmos o próximo congresso, né? O próximo congresso terá o mesmo espírito, a mesma preocupação, e a única novidade, espero, seja que ele possa voltar a ser presencial, lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito, como é a nossa tradição, e nos encontrarmos mais de perto. O próximo congresso será um congresso nacional, nos encontrarmos com nossos amigos e colegas do Brasil inteiro, e daqui a 2 anos com companheiros do direito tributário do mundo todo. Então, eu queria agradecer a vocês 9 que eu estou vendo aqui na minha frente agora, que compuseram esse último segmento. Eu acompanhei com muita atenção o que vocês discutiram. Até o último momento, nós vimos contribuições muito boas, muito importantes, de pessoas interessadas, dedicadas. Eu tenho certeza que aqueles que ainda estão nos assistindo estão se sentindo recompensados por terem ficado até esse momento acompanhando o Congresso. Eu me despeço, então, de vocês e de vocês 9, através de vocês, de todos os companheiros do IBDT e de todos que participaram desse congresso. Obrigado a todos, boa noite, muita saúde e muito estudo do direito tributário.